A paz do Senhor a todos. Deixa um verso da palavra de Deus. Marcos capítulo 13, verso 31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Palavras ditas por Cristo Jesus, escritas por Marcos Evangelista. O Evangelho de Marcos, dentre os 66 livros que há na Bíblia Sagrada, é o 41º livro, contendo 16 capítulos, 678 versículos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Este capítulo 13 narra o sermão profético de Cristo Jesus, quando ele deixa sinais que antecedem a sua vinda. Princípio de dores, a vinda de Jesus, a grande tribulação e uma orientação à vigilância permanente. A respeito da vinda de Cristo Jesus, temos várias divergências entre os teólogos. Alguns dizem que Cristo virá antes da grande tribulação, outros no meio da tribulação, outros após a grande tribulação. Temos o pré-tribulacionista, o meso e o pós-tribulacionista. Alguns acham que já estamos vivendo até o milênio, dizendo que após a ressurreição de Cristo Jesus, começou o reinado milenar. A sua pergunta, responda para você mesmo. Antes de Cristo ressuscitar, ele reinava ou não? O seu reino é de eternidade a eternidade. Mas o que importa não é se Cristo virá antes, no meio ou depois. O mais importante é o que está no final do capítulo 13. É a sua preparação. A orientação que ele nos dá, ou que ele nos dá, para que você vigie em todo o tempo. Aquela vigilância constante. Pois a qualquer momento partiremos dessa terra. Alguns não acreditam que Cristo fará um arrebatamento secreto, mas o importante é que ele virá. Capítulo 5 do Evangelho de João, verso 28 e 29, ele diz: chegará a hora em que os que estiverem no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus, e uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Os que fizeram bem para a vida eterna, os que fizeram mal para a condenação. Cristo, ele não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar todos, mas não será obrigado a salvar todos. Ele salvará os que se arrependem. O que ele encontrar no coração, arrependimento. Cristo voltará. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51, ele dizendo assim: olha, digo um mistério para vós. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, encontraremos com o Senhor, receberemos um corpo incorruptível. É a interpretação do texto ali do capítulo 15. Capítulo 4, verso 16 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos transformados, encontraremos com o Senhor nos ares, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Não discuta, não entre em questão louca. Se Jesus virá antes, depois, o meio importante é que ele vem. Ele virá buscar o que é seu. O Cordeiro virá buscar a sua noiva. E ele orienta a estarmos preparados para partir a qualquer momento.
1 Pedro capítulo 5, verso 8, temos orientação a vigiar em todo o tempo. Final deste capítulo 13 do Evangelho de Marcos, vigiar em todo o tempo. Mateus 26, verso 41, Jesus orienta: orai e vigiai, na verdade o espírito está pronto, a carne é fraca. Esteja preparado, Jesus está voltando. O cenário globalista está aí. Um dos maiores sinais da vinda de Cristo Jesus está ali em Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 ao 7, quando Paulo diz: olha, não deixa ninguém te enganar, não, sobre a vinda de Cristo, nosso encontro com Ele. Não se dará antes que aconteça duas coisas: apostasia e que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Se trata de uma apostasia global que já está acontecendo. Cristãos esfriando na fé, se afastando da presença de Deus. E agora o cenário, tudo está sendo preparado para a manifestação do anticristo, o governo mundial. Jesus está voltando. Eclesiastes capítulo 9, verso 8 diz: olha, em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Temos promessas de Cristo Jesus para os vencedores. Em Apocalipse capítulo 2, verso 7, aquele que vigia, ele vence. Que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O que vigia, ele vence. Apocalipse capítulo 2, versículo 11, e ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Pode morrer aqui, qualquer enfermidade, mas vai viver eternamente no céu de glória. Apocalipse capítulo 2, verso 17, ao que vencer, darei para ele do maná escondido, darei uma pedra branca com um novo nome, qual ninguém conhece, senão aquele que recebe, o vencedor. Apocalipse capítulo 3, verso 5, ao que vencer, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Eu perguntei: Jesus, por que confessar o nosso nome? Foi porque ele pregou ali no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 32, 33, confere, quando ele diz assim: olha, qualquer que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o meu Pai que está nos céus. Aquele que confessa a Cristo, não nega a Cristo, não tem vergonha de ser um cristão, não tem vergonha de carregar a Bíblia, não tem vergonha de dizer a paz do Senhor, não tem vergonha de dizer eu te amo em Cristo Jesus. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Se qualquer que me negar, será negado. Por isso vigie em todo o tempo. Não entre em questão louca. Importante é que Jesus virá e você é propriedade dele. Chegará o tempo em que todos estaremos juntos, herdando de Deus a vida eterna. Cumprirá Apocalipse capítulo 21, verso 4. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E cantaremos aquele hino, né? Vai ser só alegria. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.